Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Que alegria poder entrar agora na sua casa e conversar com você um pouquinho sobre alguns assuntos que fazem a diferença na sua vida. Hoje no programa nós vamos conversar com o secretário de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, João Cosi. Vamos falar um pouco sobre as ações da Secretaria para melhorar a qualidade de vida nos municípios do Espírito Santo. É isso mesmo. Fala um pouco sobre a questão do saneamento, da habitação, regularização fundiária, enfim. Assuntos, muitos assuntos para o programa de hoje. Não sai daí, nós já estamos no ar. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, o meu convidado de hoje é o secretário de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, João Cosi. Secretário, bem-vindo ao programa, uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Meu nome, do Governo do Estado também. Nossa Secretaria tem um trabalho amplo na relação, principalmente com as cidades, então está aqui conversando com você e com seus ouvintes, telespectadores, é uma honra muito grande. Uma alegria nossa, né, secretário? O secretário que já foi prefeito aqui da capital de Vitória, né, por 2 vezes, por 2 mandatos, tem uma experiência de gestão já expressiva na área, né, e agora atuando nessa área ligada mais à cidade, não é isso? A Secretaria, ela faz isso mesmo, né, uma relação mais próxima com os municípios? A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela cuida de 3 áreas, né? Ela cuida da área do saneamento. Eu, como secretário, sou presidente do Conselho de Administração da CESAM, então a CESAM cuida diretamente de 52 municípios e nós temos os sistemas autônomos de água e esgoto, que é vinculado à Secretaria, que são autarquias próprias dos municípios. Então, todo o trabalho de saneamento nós acompanhamos e ajudamos tanto na formulação pelos municípios quanto na formulação pela CESAM. Na área da habitação, toda a política habitacional do Governo do Estado é feito na SEDURB e também o desenvolvimento urbano, esse feito em parceria com os municípios. Convênios, intervenções físicas para a gente melhorar a qualidade das cidades e, naturalmente, a vida das pessoas. Esses 3 são os eixos principais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. São as principais áreas de atuação mesmo. Exatamente. Onde a Secretaria atua, né? Exato. Secretário, um dos programas, a gente conversava aqui antes de iniciar o programa, né? Um dos programas que o senhor explicou e disse que a Secretaria tem grande atuação, né? Tem se planejado e organizado muito na área, é a questão da macrodrenagem urbana, né? Ou seja, os municípios ficam mais preparados para as situações, principalmente na área na questão das chuvas, né? Porque a gente sabe que a Grande Vitória sofre muito com esse problema das chuvas. Ou sofria, a gente acha que o problema está diminuindo, não é? Primeiro assim, no caso específico de Vitória, eu fui prefeito, nós tivemos muitas intervenções, nós praticamente acabamos com o alagamento aqui. Tenho a impressão até que o governador me convidou para essa secretaria em função da minha experiência. O Governo do Estado tem um grande programa de macrodrenagem para a região metropolitana, atingindo Viana, Cariacica e Vila Velha, que é naturalmente a cidade mais atingida. Em 2013 nós tivemos parte de Vila Velha que chegou a ficar 30 dias sem condições de transitar, inclusive com consequências, perdemos vidas. Então aí o governo elaborou esse programa e hoje nós estamos iniciando o processo de desenvolvimento desse programa. Nós já temos captado 350 milhões, estamos desenvolvendo os projetos executivos, parte já está contratada e nós vamos fazer ampliação de todos os canais, no caso específico de Vila Velha, tem uma barragem que vai ser feita no Rio Formate, lá em Viana, nós temos uma intervenção no córrego do Jardim de Alá, que é ampliação, substituição de ponte, e nos canais de Vila Velha, nas bacias de Vila Velha, Guaranhuns, Canal da Costa, Canal do Marinho, Canal do Aribiri, todas essas áreas vão sofrer intervenções, principalmente para facilitar a chegada da água no mar. Então, não só intervenções físicas no sentido de alargamento dos canais, substituição de pontes, mas também intervenções com estações de bombeamento, com comportas. Por quê? Nós queremos com isso, primeiro, fazer com que a água chegue mais rápida e fazendo com que áreas que hoje não possam ser utilizadas, tanto para o setor econômico, instalação de empresas, de unidades habitacionais e também área de lazer e esporte, nós vamos viabilizar, pelo menos com essas intervenções, vamos reduzir o alagamento em Vila Velha em 55%. E temos uma segunda etapa que ainda vamos captar mais à frente. Nós vamos resolver os problemas de alagamento de Vila Velha e de Cariacica nos próximos anos. É uma coisa muito importante, é o maior programa de macrodrenagem já existente no Espírito Santo, que está sendo desenvolvido agora. Aporte de recursos do governo federal, aporte de recursos do governo do Estado, uma parte, 127 milhões, são do Orçamento Geral da União e 210 milhões são financiamentos do Fundo de Garantia pelo governo do Estado. Então,
recurso já garantido e disponibilizado. E o governo coloca uma contrapartida também. Então são obras importantes que vão melhorar a vida das pessoas, a mobilidade na cidade, vão valorizar muito as áreas, vão permitir que áreas de Vila Velha e Cariacica, não ocupadas hoje, poderão ser ocupadas no futuro, e vai ser muito importante para a cidade. Nós fazemos isso sempre dialogando com as comunidades e dialogando também com os municípios. A Prefeitura de Vila Velha, a Prefeitura de Cariacica, a Prefeitura de Viana participa desse processo conosco, e esse é o maior programa de macrodrenagem existente no Estado. E paralelo a ele, uma coisa importante, Fabiano, eu quero destacar aqui, que é o de saneamento, porque os canais de Vila Velha, eles não só são canais de água, mas infelizmente uma parte tem esgoto também. Então nós estamos fazendo também um trabalho via CESAM e uma parceria público-privada, estamos estudando, vamos fazer uma contratação, já tem aproximadamente 600 milhões captados do Banco Mundial, um financiamento, vamos buscando uma parceria num fundo privado também, para coletar e tratar todo o esgoto da cidade de Vila Velha. Então nós estamos fazendo 2 trabalhos estruturantes. Nós vamos ter todo o esgoto canalizado e tratado, e nós vamos ter os canais liberados para circular e voltar a ser rios, porque na prática era um rio, era Rio Marinho, né? Então virou um canal do Marinho, tem o rio lá, mas... E muito poluído, né? Muito poluído. Então nós queremos tirar a poluição e fazer com que a água chegue mais rápido para a cidade voltar a funcionar com mais tranquilidade. Isso, quando o senhor fala até dos canais, na secretária, é muito importante, porque a Grande Vitória, aliás, nessa nossa região tem muitos canais. Vila Velha, então, né, cortada por canais, e esses canais, na chuva, né, quando a maré é alta, transbordam e causam um transtorno na vida da população sem igual. A gente já viu essas cenas algumas vezes, né? E eu acredito que programas assim, de macrodrenagem e trabalhando a questão mesmo do saneamento, você consegue minimizar bastante esses problemas, na verdade? Vila Velha é o maior desafio, porque quando você pega em Vitória, a cidade é distribuída por bacias. A bacia de Maruípe vai para um lugar, a bacia de Jardim Camburi para um lugar. No caso de Vila Velha, as bacias se comunicam. Então, quando a água chega do Campo Grande, quando chega lá de cima, ela chega em alta velocidade e espalha por todos os canais. Esse é o nosso grande desafio. Daí a necessidade de bombeamento, daí a nossa necessidade de um projeto mais estruturado. Então, o custo desse projeto é exatamente porque a composição da cidade de Vila Velha é muito no nível do mar. Você não tem condições de fazer uma drenagem natural. Você tem a água praticamente quando a maré sobe, os canais também sobem. Então, por isso a necessidade de comportas, a necessidade de estações de bombeamento e de canais liberados, porque os canais funcionam também como uma certa caixa d'água. Ele está vazio, quando vem a chuva ele vai enchendo e você vai bombeando a água para ela ir para o mar com mais velocidade. Então a ampliação do canal tem 2 funcionalidades. Uma é a água transitar com mais velocidade, que eu chamo de manejo das águas, e uma outra coisa é você realmente bombear para que ela chegue em alta velocidade, liberando os canais. Porque lá no caso de Vila Velha, quando chove, a água fica dentro das ruas, dentro da comunidade. Aí eu desafio o sofrimento da população, inclusive com algumas doenças. Tá certo, secretário. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje o programa inteiro é com o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, João Cose, falando um pouco sobre o que a Secretaria tem feito nas cidades, nos municípios do Espírito Santo, para minimizar esses problemas, em especial o problema da chuva. Nós falamos agora no primeiro bloco sobre a questão da macrodrenagem, né? Mas tem muitos outros assuntos ainda que nós vamos conversar no programa de hoje. Não sai daí, a gente volta já já com o programa Jogo Limpo. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o secretário de Estado de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, João Cose. Secretário, no bloco anterior nós conversamos um pouco sobre a questão dos programas de macrodrenagem, né, que atinge diretamente a população dos municípios, reduzindo aí em grande parte os problemas causados pelas fortes chuvas, né? Fortes chuvas, maré alta e muito lixo nos canais, o que causa é as casas inundadas das pessoas, né? E o programa, como o senhor falou, pode com certeza reduzir muito esses problemas, né? Outra ação importante que nós conversávamos aqui, secretário, é a questão na área de habitação, né? O governo do estado, por meio de um convênio com o governo federal, tem construído residências, né? Casas populares, é isso? Entregue isso à população? Nós temos uma parceria com o governo federal em vários programas. No programa Minha Casa Minha Vida Urbano, o governo federal entra com recurso para a unidade habitacional e nós fazemos toda a infraestrutura.
toda a parte viária, chegada de água, esgoto, inclusive o calçamento dentro do loteamento, quando isso não faz parte do próprio empreendimento. Neste caso, para atender a população de baixa renda. Então temos obras em várias cidades, Cachoeiro, Aracruz, na Grande Vitória e em todos praticamente municípios do interior de porte maior neste programa habitacional. Tem um segundo programa habitacional que é chamado Sub-50, cidades com menos de 50 mil habitantes, que nós não só entramos com infraestrutura, mas ainda aportamos um recurso de R$11 mil por unidade para facilitar a construção das casas, fazermos casas um pouco melhor. E um programa muito bacana que é a habitação rural. O governo federal entra com recurso, essa feita nas próprias propriedades dos pequenos proprietários, e nós entramos com R$8 mil por cada unidade habitacional. Então, neste momento, nós ajudamos. Essa organização, ela se dá através do sindicato, através de cooperativa, através dos próprios movimentos que organiza os trabalhadores, pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura, MPA, MST. Então, é uma política social que chega muito no cidadão. Então, temos realmente uma política habitacional arrojada. Naturalmente, é em parceria com o governo federal, numa relação de solidariedade e ajuda aos municípios. Normalmente, o município disponibiliza a área, o governo federal coloca o recurso principal e nós entramos com a infraestrutura e com aporte de uma parte do recurso para melhorar as casas. Um outro programa importante que nós colocamos este ano, foi lançado agora, é o Morar Legal, um programa de regularização fundiária. Pela primeira vez o Estado de Espírito Santo tem um programa de regulação fundiária. Os prefeitos vão aderir ao programa, nós já fizemos a primeira chamada, 35 municípios já aderiram ao programa. Nós vamos iniciar o processo de formação e qualificação de profissionais das cidades para fazer a regularização. Hoje no Espírito Santo, mais de 70% dos imóveis nas áreas urbanas não são regularizados. Nós vivemos praticamente em cidades ilegais. Um número muito expressivo, né, secretário? Muito expressivo. Então, assim, nós tivemos reuniões com cartórios, com todas as entidades que cuidam disso, e nós estamos nos propondo ajudar os municípios e fazer a nossa parte. Então, o programa tem dois viés. Um é assim, loteamentos irregulares, ocupações irregulares, clandestinas, tudo o que aconteceu até hoje nas cidades, inclusive quando não tinha programa PDU, PDM, as pessoas iam ocupando de forma irregular. Ainda hoje, infelizmente, acontece em proporções menores. Tinha gente que até incentivava, né, a ocupação. Sim. Então nós vamos fazer isso em parceria com os municípios, treinando assistente social, corpo jurídico, engenheiros, arquitetos, para fazer o trabalho social, para que nós tenhamos a identificação dos moradores que têm necessidade, porque as pessoas de baixa renda vão ter a sua regularização sem nenhum custo. O Estado e o município vão cuidar de tudo. Quem tem renda maior, quem tem lotes maiores, aí sim vão ter que pagar as taxas cartorárias. Isso é a primeira coisa muito importante. A segunda é que tem muita coisa irregular do próprio Estado. O Estado tem um conjunto habitacional, isso não foi regularizado. Você entregou a casa, mas você não entregou a escritura. Então nós vamos agora entregar a escritura, como se fosse assim, certidão de nascimento. As áreas que são do Estado, as propriedades do Estado, nós vamos fazer o processo inteiro. Vamos reunir com a comunidade, fazer um chamamento, cada um vai ter que cadastrar. A primeira coisa que a gente faz é a regularização do terreno. Todo o terreno você tem que ir no cartório regularizar. Depois que você tem o terreno, você faz a divisão dos lotes. Aí você vai, a partir do geoprocessamento, hoje está tudo no sistema, você vai dividindo os lotes e o cidadão vai apresentando os documentos. Nós entregamos de forma coletiva o cartório para fazer a regularização das pessoas que têm até 3 salários mínimos. Então você tem que sempre identificar, porque a política social no Brasil, ela tem um corte. Quem tem renda mais alta, eu não posso colocar recurso público para fazer. Então você tem um limite de renda para você fazer tudo sem custo nenhum. Se a pessoa ganha mais, vai ter o terreno vai ficar regularizado, e ele vai ter que buscar a regularização do imóvel dele. Se você tem um supermercado, uma coisa maior, aí o próprio cidadão vai ter que fazer. Então é de interesse social. Nós cuidamos de habitação de interesse social. Então isso está assim, muito bacana, é uma coisa nova. Nós já temos agora, no final do mês, o início do processo de formação desses profissionais dos municípios, e eu tenho certeza que vai ser uma das melhores políticas sociais desenvolvida pelo governo do Estado, custo-benefício, custo baixo, o benefício muito alto. Ter a escritura da casa, você dá ao cidadão o direito de buscar um financiamento, você passa a ter a propriedade e a posse ao mesmo tempo, você passa a ter a sua área regularizada, você passa a ter o certidão de nascimento
da sua casa. É uma coisa que se dá muito valor. Nós fizemos em Vitória, em função das áreas de marinha, fazemos muito, continua se fazendo. O cidadão dá um valor extraordinário a isso. Então, assim, realmente é a primeira vez que nós temos uma política habitacional. Tanto na construção de casa quanto na regulação fundiária, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai avançar significativamente. Isso é muito importante, né, secretário, porque acaba garantindo para o cidadão, como o senhor mesmo falou, mais autoestima, né, até mesmo, sabendo que a sua residência, a sua casa está regularizada, né? E o senhor deu um dado muito expressivo, né, de a quantidade que nós temos hoje de casas que estão irregulares, né, que são de ocupação irregular, é muito grande realmente. Então, espero que o programa realmente consiga... Eu vivi isso, então posso falar assim, é emocionante. Uma assembleia de entrega de escritura, as pessoas vão a lágrimas, porque é um negócio interessante, porque o cidadão ele se sente impotente, porque individualmente ele não consegue regularizar o imóvel dele. Ele tem desejo, muitas vezes ele até teria o recurso, mas o modelo de organização da legislação brasileira é muito difícil uma pessoa regularizar o seu imóvel, se está numa área irregular. Então, quando o Estado faz a parte dele, que é fazer a regularização da base do imóvel, aí depois você vai fazendo do seu pedacinho, que é muito mais fácil. Então, nós estamos cuidando disso, acho que nós vamos dar um passo significativo e todo mundo vai ganhar. Secretário, ainda dentro da área, né, de atuação da Secretaria, hoje a Secretaria tem alguns planos também, desenvolve planos de mobilidade, não é isso? Como que se dá essa situação do plano de mobilidade? Tem uma legislação que exige que as cidades maiores tenham um plano de mobilidade. Nós percebemos a forma como foi se dado o processo de organização das cidades brasileiras foi sem planejamento. Então agora, a partir dos últimos anos, principalmente da Constituinte de 88, as leis foram avançando, hoje nós temos exigências de plano. E as cidades maiores têm necessidade de plano de mobilidade. Não existiu aqui no Espírito Santo, além da Grande Vitória, e agora nós mandamos fazer plano de mobilidade para 6 cidades, Cachoeiro, Guarapari, Colatina, Linhares, Anchieta, São Mateus. Então, assim, algumas cidades importantes hoje nós já fizemos o plano de mobilidade urbana e as intervenções passaram a ser feitas a partir daquele plano. Novas vias, sinalização, o próprio modelo de circulação dentro da cidade, uma coisa muito interessante e vai facilitar a vida das pessoas, porque hoje nós temos muito mais carro que nós tínhamos no passado. A bicicleta hoje é um veículo de transporte que está sendo mais usado, incentivado. Então é um outro momento da vida brasileira e nós precisamos de planos também mais eficientes e mais modernos. Tá certo, secretário. A gente vai para mais um rápido intervalo. Já já a gente volta e continua conversando com o secretário de Estado de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, João Cosi. Não sai daí, a gente já volta. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o secretário de Estado de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano do Espírito Santo, João Cosi. Secretário, outra ação, né, outra área de atuação da Secretaria é voltada nessa relação com os municípios, como nós até falamos na abertura do programa. Como que os municípios podem criar mais parcerias com a Secretaria para ampliar, né, os benefícios para a população de uma forma geral no seu município? Então, como é que funciona, Fabiano? É o seguinte, os municípios não têm naturalmente recurso para fazer todas as demandas das cidades. O governo do estado é um grande parceiro dos municípios através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, identifica uma necessidade de uma cidade, o município apresenta um projeto, nós analisamos o projeto com a nossa área de engenharia e o governador naturalmente já libera o recurso e nós vamos repassando e naturalmente controlando a execução da obra. Hoje nós temos convênios com praticamente todos os municípios, convênios importantes. Tudo que está dentro da cidade, da área urbana, passa pela nossa secretaria. Educação tem secretaria própria, programas da área rural, como Caminhos do Campo, está lá na Secretaria de Agricultura. Mas na área urbana, todas as ações. Vamos pegar o caso de Itaguaçu. Itaguaçu está substituindo pontes, porque aquela enchente de 2013 comprometeu muito a cidade. Então aquele projeto tem recurso do governo do estado, tanto para repor as ruas, quanto para repor as pontes. Nós temos projetos de drenagem e pavimentação em várias cidades. Nós temos projetos de praças, quadras, todas essas intervenções urbanas que a cidade não tem capacidade, o governo do estado aporta recurso e faz. Temos projetos grandes, inclusive na área de drenagem, porque hoje é um grande desafio, e muitas coisas sendo feitas com recurso do governo do estado nesses convênios. Nós chegamos a ter
150 milhões de convênios. Hoje nós temos uma quantidade um pouco menor, mas já executamos, estamos fazendo. Isso vale para Vila Velha, Cariacica, vale para grandes cidades, mas vale muito para as pequenas cidades. Quando você chega lá com 1 milhão, 2 ou 3 milhões, você faz uma intervenção grande numa pequena cidade. Então hoje, os municípios capixabas têm uma parceria do governo do estado através da SEDURB e nós vamos fazendo intervenções que mudam a vida das pessoas. Quais são as mais importantes? Infraestrutura num bairro de periferia. Você chega num bairro que não tem calçamento, não tem esgoto, não tem água, o município apresenta o projeto, você aporta o recurso e ele faz toda a infraestrutura do bairro, com calçadas, com iluminação pública, com drenagem, com pavimentação, e quando você sai de lá, você deixa o bairro muito mais estruturado. Então esta parceria é de fato uma parceria que cuida da qualidade de vida das pessoas lá na cidade. Eu falo assim, na pequena cidade, você vai lá em Água Doce, Águia Branca, você vai lá no interior, em Ecoporanga, você tem intervenções. E você vai no sul, você tem da mesma forma. Então, é a presença do governo do estado nos municípios, através da SEDURB, fazendo intervenções nas cidades. Aí todo tipo de intervenção, ponte, calçamento de rua, drenagem, todas as intervenções urbanas que não são específicas de uma secretaria, são feitas pela SEDURB. Secretário, outra ação da Secretaria, e a gente conversava um pouco sobre isso, é a questão dos planos de risco, né? A ideia é evitar um pouco talvez, aquele grande desastre que nós tivemos há poucos anos aqui na Grande Vitória, né? E também no estado todo, de muita chuva e cidades perderem completamente, talvez, as condições de administrar a cidade mesmo, né? Foi uma situação muito grave. Como que a Secretaria atua nessa área? Nós temos dois problemas. Um problema é o seguinte, a natureza mesmo, às vezes ela apronta com a gente. Em 2013 mandou chuva demais. A segunda é o processo de urbanização das nossas cidades se deu de forma muito irregular. Então nós ocupamos os morros, ocupamos as partes baixas, fechamos os rios, as cidades são feitas em torno dos rios. Então naquela enchente nós tivemos muitos problemas, perdemos vidas e o governo do estado contratou projetos para 17 cidades. A ideia é identificar as áreas de riscos. Identificando as áreas de risco, você vai fazer projetos para buscar recurso e fazer as intervenções. Esse é um tipo de programa, um programa muito interessante. Você identifica numa cidade quais são as regiões que dependem de uma intervenção, ou de um muro, ou de uma encosta, ou de remoção de uma pedra, e você desenvolve esse projeto e depois você vai buscar recursos. Então é um plano de intervenção, um plano de risco. Para ninguém, assim, ninguém vai ser pego de surpresa. A gente avisa o que tem que ser feito. E vamos atrás, inclusive, aportamos recursos para ajudar em alguns casos. Em alguns casos depende de buscar recursos no governo federal. E eles atuam em parceria com as defesas civis, seria isso? Em parceria com a Defesa Civil, empresa especializada de engenharia, é uma coisa muito bacana e que dá para você identificar e evitar riscos maiores. Agora, naturalmente, a gente sempre pede ao município que não deixe ocupar área de risco. Tem pessoal que ocupa morros, parte muito alta, então isso você já acaba meio que provocando o risco. Então a primeira é ocupar de forma melhor a cidade, a segunda é prevenir. O segundo plano, que é muito importante, é o plano de saneamento básico. Hoje a legislação exige, inclusive para captar recursos no governo federal, a partir deste ano já que vem, o município tem que ter o plano de saneamento básico. Então nós contratamos para todas as cidades capixabas. Quem já tem o plano, nós consideramos. Com recurso da FUNASA, tem contratado uma parte dos planos. Nós já fizemos 16, estamos com mais 12 agora contratados com a Universidade Federal do Espírito Santo. Nós vamos oferecer a todos os municípios do estado do Espírito Santo o plano. O Espírito Santo poderá ser talvez um dos primeiros estados a conseguir ter plano de saneamento para todas as suas cidades, o que é muito importante, vai nos permitir buscar recurso no primeiro momento que abrir essa possibilidade no governo federal. Então, os planos de saneamento, planos de risco e, naturalmente, todas as intervenções necessárias nessas áreas. Tá certo. Secretário, agora falando um pouco mais sobre a política, né, da Grande Vitória. Nós falamos até na abertura do programa, o senhor já foi prefeito da capital de Espírito Santo, Vitória, por 2 vezes, por 2 mandatos. A população às vezes deve perguntar ao senhor por que não é candidato, né? O senhor não é candidato nessa campanha, nesse pleito atual, não é isso? Fabiano, olha bem, eu sou muito abordado, as pessoas me pedem muito para ser candidato e alguns por que eu não sou candidato. Mas já no final da minha eleição eu anunciei que não seria candidato, falei para o partido e era de conhecimento público. Nós tivemos muitas mudanças nesse período. Luiz Paulo aqui, que era um candidato competitivo, na última hora desistiu. O Helder, que era um candidato assim, altamente competitivo em Cariacica, também não colocou o seu nome, e o Max, que não era candidato no final. Então, na Grande Vitória,
teve uma mudança muito na reta final. É uma eleição atípica, uma eleição diferente. Eu não sou candidato, vou trabalhar apoiando companheiros do partido, aliados, vou andar nas cidades capixabas para ajudar, mas não sou candidato nesse momento. Secretário, outro boato que rolou na imprensa, na Grande Vitória, né, seria sobre o que o senhor estaria se preparando talvez para deixar até o governo do Estado, talvez até com uma possibilidade de disputar a eleição. O senhor já disse que disputar a eleição o senhor não vai. Mas esse boato é verdadeiro ou não? O senhor continua no governo do Estado? Pretende continuar? Qual a vontade do senhor? Fabiano, olha bem, secretário é secretário do governador, né? Claro. Então eu estou lá a convite pessoal e a convite do partido. Então, do ponto de vista pessoal, eu continuo trabalhando com muita motivação, não tenho nenhuma motivação para sair de lá. Gosto do que faço com muito prazer, estou motivado. Do ponto de vista político também não. E eu não tenho, neste momento, buscado outra alternativa de trabalho, pelo contrário, estou motivado com o meu trabalho, espero continuar prestando esse serviço ao Estado, fazendo um pouco do que eu aprendi a fazer em Vitória. Nós conseguimos resolver todos os problemas de drenagem de Vitória, conseguimos universalizar o sistema que permite colher e tratar o esgoto, então de nossa parte está concluído. Agora, na parte política, eu estou tocando a minha vida como auxiliar do governador Paulo Artung, espero estar dando minha cota de colaboração com a equipe. E com certeza está com esse trabalho, como o senhor já apresentou. Um bom trabalho à frente da Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano. Secretário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nosso tempo já acabou, infelizmente. Ainda poderíamos conversar um pouco mais ainda sobre a área, né, essa área de atuação do senhor. Mas agradecendo por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui ao programa Jogo Limpo, conversar um pouquinho com a gente, com o nosso público também. Obrigado pela oportunidade a você, obrigado a todos que nos acompanham. É um prazer sempre estar aqui conversando sobre as nossas cidades. Um grande abraço, secretário. Obrigado. A gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que você pode nos assistir pela internet também. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. E o nosso programa inédito é exibido todas as quartas, às 7h30 da noite, com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Mande também o seu e-mail para a gente com a sua sugestão de pauta. Quem sabe o seu assunto, né? A sua sugestão vai virar pauta para o nosso programa. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.